Minha rotina é acordar e a primeira coisa a ser feita no dia é entregar Ele ao Senhor. Minhas orações são para que as pessoas venham ser abençoadas, venham ter dias melhores. Mas a Bíblia diz que não teremos esses dias melhores nesses tempos atuais. Mas aquele que teme o Senhor, esse sim é guardado e serão livres ou terão amenizados seus sofrimentos. Porque o Espírito do Senhor, Deus, Ele está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que em Sião estão em luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E muitas outras coisas. Nós podemos nos entregar e levar uma palavra àquelas pessoas que estão necessitando nesse momento. Nós também podemos levar o alimento físico àquelas pessoas que estão necessitadas neste momento. Nós viemos para isso. Nós, pastores, e não só os pastores de determinadas igrejas, mas todos nós, aqueles que ouvem a palavra de Deus, também somos um pouco de pastor. Porque somos responsáveis em levar essa palavra de Deus àquelas pessoas que realmente necessitam. Muitos não conhecem o nosso dia a dia. Se estamos tristes ou felizes, necessitando de algo ou não. Mas isso não importa. O que importa é levar a palavra de Deus àqueles que realmente necessitam. E que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Isso é o que importa. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e de Deus, o nosso Pai, aquele que é rico em graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Uma alegria estar com os amados nesta noite de celebração, de louvor e adoração ao nosso Deus e também de aprendizado da palavra do Senhor. Queremos louvar a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas, o seu cuidado especial para com cada um de nós. E louvamos a Deus porque estamos chegando aí ao final de mais um semestre, né? Onde neste mesmo tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos na palavra de Deus, estudando-a com afinco, profundidade na Escola Bíblica Discipuladora. Algumas turmas estarão concluindo esse primeiro ciclo e se preparando para começar um novo, outras darão continuidade. E nós louvamos a Deus porque esta palavra tem sido ministrada aos nossos corações. Queremos também destacar, a finalização, de mais uma etapa ou um grupo que finalizou o Projeto Verdade, e nós louvamos a Deus por isso, damos graças ao Senhor por mais esse tempo de aprendizado. Outras turmas já estarão sendo preparadas para iniciar no próximo semestre,
e serão anunciadas na igreja com data e os locais, porque houve multiplicação, né? Outros locais estarão sendo abertos para que mais pessoas possam, né, estar engajados neste projeto, né? Que Deus continue nos fortalecendo, nos dando discernimento e sabedoria. Queremos dar graças a Deus pelos pequenos grupos multiplicadores, a liderança e aqueles que têm exercitado, colocado em prática o ir de Jesus através dos relacionamentos discipuladores. É um tempo de comunhão, de aproximação, de evangelização, de preparação de liderança, de expressão da compaixão e graça. Tudo isso nós vivenciamos esses princípios dentro de um pequeno grupo multiplicador, que é uma estratégia para, nesse tempo, estarmos compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas. Por isso nós louvamos a Deus e damos graças por esta oportunidade que Ele tem nos dado para abençoar outras vidas através, né, dos pequenos grupos multiplicadores. Então, querido e minha querida, venha fazer parte da Escola Bíblica Discipuladora, de um pequeno grupo multiplicador, porque vai ser um tempo de bênção na sua vida e na vida de outras pessoas que serão alcançadas através da sua vida. Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Queremos destacar também a nossa primeira palestra, né, com o objetivo de levantar recursos para a aquisição do prédio anexo, né? Foi uma palestra com o irmão José Guimarães, uma palestra. Aqueles que não vieram, que não puderam participar, perderam essa oportunidade de crescer em conhecimento, de aprofundar neste assunto que é o compliance, e nós fomos abençoados aqui na última quinta-feira, e nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus porque o Senhor então nos abençoou através da vida do José Guimarães. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outros eventos acontecerão, já esteja preparado, se engaje, vista a camisa nesse grande propósito que é termos esse prédio. Não é uma questão nossa de engrandecimento para expansão patrimonial, mas é por uma questão de necessidade para as atividades que a igreja necessita realizar, entendeu? Então estejam conosco para estarmos juntos, unidos nesse propósito que vai ser para a glória e louvor do nome de Jesus. Então que Deus então nos abençoe. Quero agradecer também as manifestações de hoje, no dia do pastor, e nós louvamos a Deus por isso e damos graças, porque tem sido uma honra, um privilégio para nós pastorear as ovelhas de Jesus. Que Deus então assim nos abençoe nessa caminhada pastoral de apacentar o rebanho que é do Senhor e não nosso, né? O rebanho é do Senhor, né? E nós louvamos a Deus e reconhecemos que é um privilégio para nós. Que Deus então assim nos abençoe nesse tempo de celebração, em nome de Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas, com saltérios, com símbolos. Leva nosso fardo, leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou.
agora você vai dizer assim, ó: Deus está lutando, dissipando todas as trevas, trazendo o seu reino. Amém? Agora eu quero que você diga isso com autoridade, amém? Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Mais uma vez, Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viveremos eternamente, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Mais uma vez, Deus está lutando. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Mais uma vez para acabar. Está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Grande ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Antes da reflexão de hoje, meus queridos, esse nosso bate-papo, bate-papo quer dizer que eu estou conversando com você, mas eu tenho certeza que você está captando essa palavra e está aí absorvendo o conteúdo desta palavra. Eu quero orar com você, pedindo que o Senhor nos ensine, nos fale através da palavra e que essa reflexão possa ser profunda, né, relevante na sua vida, porque é a palavra de Deus. Então nós vamos orar. Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra. A mesma será lida e que ela possa, Deus, chegar ao coração dos Teus filhos, trabalhar na mente, porque é a Tua palavra que nos educa, a Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra que nos faz com que nós nos aproximemos mais do Senhor, porque há santificação através da palavra, e quanto mais santificação há, mais do Senhor teremos nas nossas vidas. Por isso, Pai, nos abençoa por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus queridos. Nós vamos hoje refletir e pensar acerca de um tema que eu acho que já falei em outras oportunidades, mas eu quero me alongar um pouco mais nesse tema, que é sobre necessidades perceptíveis. E o texto que eu escolhi é um texto que está em João capítulo 6, do versículo de número 66, que diz assim a palavra do Senhor: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disso, os discípulos abandonaram e já não andavam com Jesus. Meus queridos e meus amados, como você chegou até Cristo?
quais foram os motivos pelos quais você chegou até Cristo Jesus? E por que você tem perseverado em andar com o Senhor? Motivo de reflexão. Porque veja, há uma história que fala de um povo que na sua maioria confessou a conversão pela primeira vez por causa das suas necessidades culturais perceptíveis e não por causa de necessidades espirituais ensinadas, ministradas ao coração pelo Espírito Santo. Este povo acatou o cristianismo pelas razões, dizer assim, erradas. Sendo animistas, criam que seu bem-estar físico e material dependia de sua habilidade de contentar os espíritos e mantê-los satisfeitos. Isso eu estou falando de um povo que tinha esse comportamento. Muitos que professaram conversão assumiram uma atitude semelhante com relação a Deus. Olha aqui um detalhe. Muitos que professaram conversão em Cristo Jesus assumiram uma atitude semelhante com relação a Deus. Tentaram agradar e ganhar a aceitação de Deus através de batismo, leitura das Escrituras, reuniões para cantar e orar. Tentaram seguir o que para eles era uma coleção de leis legal do cristianismo para serem receptores das bênçãos de Deus em suas vidas. Com essa introdução, a gente fica a pensar quais motivos nos motivou, quais motivos nos conduziram a buscar Cristo Jesus e a permanecer nele. Porque muitas vezes as pessoas permanecem ou perseveram por questão dos frutos, das bênçãos que recebem do Senhor. Eu permaneço porque eu recebo isso. E digo isso para os amados porque a gente que vem de outras denominações, pessoas que vêm de outras denominações e muitas vezes ouvem um evangelho pregado com essas condicionais, elas acabam a colocar esses motivos para permanecerem na presença de Deus. Ou seja, as necessidades do homem. Necessidades que o ser humano tem. Quando criam ter sido curados pelos Espíritos, faziam uma oferta de gratidão. Esse povo achavam que isso era necessário para que os Espíritos permanecessem satisfeitos e não lhes trouxessem nenhum dano. Posteriormente, ao atribuírem sua cura a Deus, muitos sentiam-se obrigados a frequentar a igreja e a darem testemunho de gratidão por tudo que lhes aconteceu quando adoeceram e como foram curados. Então, não é que não deva haver gratidão por uma cura recebida, mas não é que você só agradece por causa da cura. Eu não vou para Deus só por causa da cura. Eu permaneço nele só por causa das bênçãos que ele me dá. Não, mas eu só permaneço em Deus porque ele me traz segurança. Sim, não é que eu estou desmerecendo a segurança. O que eu estou querendo dizer é que a pessoa de Deus, ela é e deve ser o centro. Paralelo, fazendo um pensamento paralelo aqui, num outro exemplo, é a mesma coisa de quando nós nutrimos amizade por alguém só por interesse.
eu cultivo uma amizade com fulano de tal porque ele é alguém da alta sociedade, ele é alguém bem posicionado socialmente e economicamente, por isso é que eu mantenho a minha amizade com ele. Deu para entender agora? E muitas vezes a gente é conduzido na nossa caminhada, na nossa vivência, a viver isso com Deus. Eu só permaneço com Deus porque Ele me traz assim uma emoção, Ele me faz ficar emocionado. Eu estou com Deus só porque aquela música me leva, essas necessidades nossas. E nós colocamos essas necessidades em primeiro lugar como condicional para permanecer com Deus e não a pessoa de Deus. É isso que eu quero refletir com você aqui nesta noite. Esses testemunhos geralmente se concluíam com as seguintes palavras: portanto, Deus é real. Por que ele está dizendo que Deus é real? Porque havia uma manifestação de poder, ele entendia que aquilo ali era o motivo pelo qual ele deveria permanecer. Não estou dizendo que não. O que eu quero voltar aqui, o centro é a pessoa de Deus. Entendeu? Quando a pessoa de Deus é o principal, essas necessidades minhas elas se tornam secundárias. Porque eu engrandeço a Deus, eu engrandeço não as coisas de Deus. Deus, Ele é o principal, Ele é a fonte, né? A cura de Deus parecia ser a maior prova de que Ele era real para este povo. Assim como nos anos anteriores, eram reais os espíritos que confiavam para serem curados. Deu um paralelo aí? Em outro tempo, eles acreditavam que os espíritos promoviam cura. Aí eles queriam satisfazer os espíritos. Quando eles se converteram, eles trazem talvez o mesmo sistema de pensamento. Deus só é real porque Ele operou um milagre e uma cura. Qual é a diferença então dos espíritos para Deus? Nessa visão nenhuma. Parece que eles estão colocando o mesmo patamar. Então Deus está satisfeito comigo, por isso Ele me curou. O poder de Deus e sua bondade em curá-los e satisfazer suas necessidades físicas eram extremamente importantes para eles e constituíam a razão básica de sua fé em Deus. Então eles diziam: eu acredito em Deus porque eu estou vendo que Deus me responde. Mas queridos, nós precisamos confiar em Deus pelo que Ele é. E Ele já manifestou poder e graça para conosco. Um Deus que foi capaz de entregar o seu próprio Filho por pecadores, transgressores, mortos em delitos e pecados. Esse Deus não precisa provar mais nada para ninguém de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele nos ama. E esse é o motivo de nós nos aproximarmos do Senhor e queremos mais de Deus, porque Ele já provou que Ele é Deus, de que Ele é Senhor da história, de que Ele é e deseja ser o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Justificador. Ele é Deus e é um Deus confiável. Então nós não precisamos que nós estejamos condicionando a nossa fé aquilo que Deus fez e há de fazer, aquilo que Ele há de fazer, porque Ele já fez, Ele já demonstrou isso. Quando você abre a Bíblia, que eu chamo que é a carta de amor de Deus para conosco, você vê claramente Deus manifestando, mostrando que Ele nos ama. E a consumação desse amor, de tal maneira que ninguém não tem uma palavra para explicar, foi Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário para a nossa salvação. Então eu e você, nós precisamos acreditar que Jesus é a consumação do amor de Deus para conosco. Eu creio, eu confio, eu conheço Deus, o Senhor. Deus não precisa provar mais nada para mim. Não precisa.
Eu não estou com Ele por condicional de situações. Não. Eu não estou com Deus porque Ele fez e faz. Não. É porque hoje eu o conheço como Ele é. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço como tu és. O texto lá de Jó, lá no capítulo 42. Mas quando não recebiam respostas às suas orações, esse povo, muitos se voltavam aos espíritos, xamãs e bruxarias a fim de que estes satisfizessem suas necessidades perceptíveis. Seu cristianismo não perdurava porque baseava-se em necessidades perceptíveis e não em necessidades espirituais reveladas por Deus. Então, alguns que a gente encontra hoje, e quanto mais você... Quer ver? Faça um teste. Comece a conversar e a compartilhar o Evangelho com as pessoas. Você vai ver que muitas delas já tiveram, já começaram a caminhar uma experiência com o Senhor, mas retrocederam. Já estiveram na igreja, mas não estão mais. Por quê? Porque estavam atrás de satisfação das suas necessidades perceptíveis. Eu tive tanto tempo na igreja e não obtive resposta nenhuma. Eles queriam resposta, mas não queriam o Deus da resposta. Queriam a cura, mas não o Deus da cura. Queriam um milagre, mas não queriam o Deus do milagre. Então, o ser humano ele vive nessa tônica de querer que as suas demandas, as suas lidas, os seus percalços sejam resolvidos, as suas questões emocionais sejam resolvidas, as suas emoções estejam cada vez mais intensas e busquem, mas não querem a pessoa de Deus. Será que essa história quer dizer que Deus não se importa com os sentimentos ou necessidades das pessoas? Não. Deus se importa sim com os sentimentos e as necessidades das pessoas. Mas também sabe que nenhuma necessidade poderá ser satisfeita sem que primeiro o indivíduo permita que Deus trate com a maior necessidade de todas, a de ser reconciliado com Ele. Sem reconciliação com Deus, que é a primeira, essas necessidades elas não serão satisfeitas. O homem se torna insaciável, pois todos que pecaram carecem da glória de Deus. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a maior necessidade do ser humano, É a glória de Deus, porque todos pecaram, estão afastados da glória do Senhor. Deus se importa com os sentimentos e aflições das pessoas, mas a necessidade de Deus é que pecadores percebam suas reais necessidades do ponto de vista de Deus e não do ser humano, do homem. Jesus e o apóstolo Paulo apresentavam o Evangelho dentro do contexto cultural de seus ouvintes. À vista disso, lá no livro de Atos, no capítulo 17, também no versículo 17, Paulo falando aos atenienses, ele diz assim: por isso disseram na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E havia uma discussão acerca da pessoa de Deus. Então Paulo vai estudar, vai ler e vai então trazer uma palavra para este povo, dentro do contexto deles lá, entendeu? Uma ênfase na Bíblia tem sido dada às necessidades perceptíveis com base para a apresentação do Evangelho. Alguns dizem enfaticamente que para o Evangelho ser aceitável, significativo e pertinente aos ouvidos, precisamos achar e entender suas necessidades perceptíveis e daí oferecer o Evangelho de Deus como a solução para essas necessidades. Meus queridos, infelizmente, nesse tempo nosso é o que a gente tem visto.
né? Há um estudo, há um levantamento das necessidades dos homens, das necessidades perceptíveis dos homens. E aí dão o Evangelho e argumentam com o Evangelho que haverá de suprir essas necessidades. Os que dão ênfase às necessidades perceptíveis na cultura como a chave para a compreensão e a aceitação do Evangelho, estão confundindo os resultados e bênçãos do Evangelho com o Evangelho em si. O verdadeiro Evangelho jamais é culturalmente pertinente, é relativo. O Evangelho não foi dado por Deus para satisfazer aos desejos naturais de ser humano algum, independente de sua cultura. A principal missão de Jesus Cristo no mundo não era fazer com que as pessoas se sentissem alegres, serenas, seguras, ou mesmo que pertencessem e fossem amadas por alguém. Esse não é o objetivo, não é o propósito da pregação, da missão de Jesus. Estas bênçãos são frutos do Evangelho e devem ser experimentadas pelas pessoas que creem no Evangelho. Deu para entender? É resultado, é fruto do Evangelho, que agora foi o motivo pelo qual ele chegou na presença de Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. O Evangelho que nós pregamos, porém, não é dado por Deus como boas novas para aqueles cuja finalidade básica é encontrar alegria, paz, segurança, saúde, ou apenas porque querem ir para o céu. Estes são desejos naturais do homem e podem igualmente ser frutos da natureza má e egocêntrica do indivíduo. E geralmente são os desejos dos ateus mais veementes e dos criminosos mais perversos. Paz, alegria, segurança, saúde, bem-estar. São desejos naturais nossos. Então eu não vou usar o Evangelho para esses itens. Não que eles não tenham a sua importância, mas o Evangelho, ele tem outro propósito. A apresentação do Evangelho como solução para os desejos naturais ou necessidades perceptíveis na cultura, coloca o homem e seus desejos no centro de nossa mensagem. Dessa forma, o homem e sua felicidade são entronizados. Consequentemente, o objetivo de Deus através do Evangelho, quando apresentado desta forma, fica sendo simplesmente satisfazer as necessidades do homem. Isso não é bíblico. Deus não existe para o homem existe para Deus. O homem existe para Deus. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por causa da vontade de Deus, é para Ele. Por isso nós existimos para Deus e não Ele para nós. Será que Jesus veio ao mundo para satisfazer necessidades perceptíveis? Não. Ele veio resolver a questão do pecado. João relata o seguinte: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Deus enviou Jesus como Salvador do mundo. Esta era e continua sendo a missão de Jesus. Quando nós falamos de Jesus e devemos falar de Jesus, é trazendo essa perspectiva da missão real dele, de que ele veio para salvar aquele que estava perdido, aquele que vive em delitos e pecados, aquele que está sem salvação. O anjo disse a José: e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A missão de Jesus foi a de lidar prioritariamente com o estado de perdição do homem, pois o pecado é uma afronta a Deus e a sua posição como soberano Criador e Rei. Foi por isso que o filho disse a seu pai: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Meus queridos, a base bíblica para o Evangelho é uma sensibilidade ao nosso pecado perante Deus e o reconhecimento que somente a misericórdia e a graça de Deus podem providenciar perdão para nossos pecados. Nenhuma cultura reconhece naturalmente essa necessidade espiritual. Que a nossa necessidade seja aquela que Deus quer para todos os seres humanos. Reconhecer que somos pecadores e carecemos de sua graça em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que o Senhor os faça prosperar na caminhada, reconhecendo a Cristo Jesus, de que Ele é o principal e Ele é o Senhor das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Quão bom e quão suave viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, meus irmãos. A casa é cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com meus irmãos. A casa é cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora, a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Cheia da sua glória, é muita bênção, que tem muita vitória. A hipocrisia ficou onde? Ficou lá fora. E a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Quão bom e quão suave viver em comunhão.
Gratidão a Deus por esta palavra abençoada, palavra que nos faz refletir acerca do andarmos com Jesus, do estarmos com Ele, de conhecê-lo mais profundamente e que Ele é o motivo maior para estarmos, com Ele. Não que não tenha importância, tem a sua importância, mas não é o primeiro, não é o objetivo primeiro das nossas vidas, estar com Ele por questões daquilo que Ele nos proporciona, pelas bênçãos que Ele nos proporciona, mas sim pela pessoa que Ele é e tudo aquilo que Ele tem representado nas nossas vidas. Falo isso de Cristo Jesus, por isso nós devemos estar com Ele independente das circunstâncias, entendeu? Os tempos podem ser bons e os tempos podem ser difíceis, mas nós estamos com Ele. E não apenas porque queremos usufruir das suas bênçãos, Não é por isso. Esse não deve ser o motivo primeiro ao buscarmos e estarmos na presença do Senhor. Então nós somos gratos a Deus por Ele nos trazer essa palavra reflexiva de aprendizado nesta noite. Que esta palavra se aplique ao seu coração, à sua vida e te faça refletir acerca deste assunto das necessidades perceptíveis, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer também pelos aniversariantes da semana, agradecer por aqueles que já completaram mais um ano de vida, aqueles que vão completar nessa semana, que nós queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor pela sua vida, pelo cuidado que Deus está tendo com você e permitir que você complete mais um ano de vida. Que o Senhor possa encontrar gratidão no seu coração, que você seja grato ao Senhor e possa expressar essa gratidão ao Senhor por isso. Quero então, nessa oportunidade, louvar a Deus, porque nessa segunda-feira, dia 13, meu querido filho Guilherme completa mais um ano de vida. Olha aí, entendeu? Ele estará completando aí 12 anos e louvo a Deus pela vida dele. Amo com toda a profundidade, acho que não tem um pai que ame, não vou dizer isso porque eu amo, amo muito meu filho e dou graças a Deus e quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele. Ele já tem uma vida consagrada ao Senhor desde pequeno e eu creio que essa consagração permanecerá e será relevante na sua vida e ele com certeza buscará os caminhos do Senhor. Entendeu? Vamos orar também por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão num processo de restauração, que receberam o milagre de Deus. Oremos ao nosso Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Te louvamos, ó Deus, porque em tudo o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado, ó Deus, pela caminhada. Obrigado pela tua presença na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, ó Deus, pela tua bondade, pela tua majestade. Obrigado, ó Deus, pela tua presença constante conosco. Obrigado, Senhor, por não nos rejeitar e nos acolher e cuidar de cada um de nós, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus. Muitos deles a gente nem percebe, nem visualiza, mas o Senhor agiu a nosso favor. Obrigado a Deus pelas vitórias. Obrigado a Deus porque em meio às lutas o Senhor se mostrou para nós e nos deu força, nos deu alento, renovou a esperança para continuarmos avançando. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é a resposta para as nossas inquietações, para as nossas lidas, para as nossas frustrações. O Senhor sempre está presente, nos trazendo uma palavra de alento, de conforto, de uma nova perspectiva na caminhada. Por isso nós te somos gratos, ó Deus, pelo manifestar do teu poder e a tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa, meu Senhor, aqueles que estão no leito do hospital, precisando, ó Deus, de uma intervenção milagrosa, que eu sei que o Senhor é poderoso para realizar o milagre. Meu Senhor, que a tua vontade seja sempre soberana sobre a vida de todos nós, Senhor. Ó Deus, sei com aqueles que estão no processo de recuperação, que o Senhor possa, em todo o tempo, ó Deus, trazer a confiança, trazer, ó Deus, ao coração de cada um deles, ó Deus, de que vale a pena desfrutar desse tempo, Senhor, enquanto estamos aqui, Senhor, porque haveremos de estar contigo por toda a eternidade, ó Deus. Renova a esperança, Senhor, daqueles que já a perderam, Senhor. Traz paz ao coração daqueles que estão aflitos, ó Deus.
Coloca amor, Senhor, no coração daqueles que estão com o coração duro, ó Deus, que Tu possas, ó Deus, ser o socorro na vida dessas pessoas, meu Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus que não nos falta quando nós necessitamos, ó Deus. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por a vida dos aniversariantes, ó Deus. Derrama sobre as suas vidas, ó Deus, bênçãos especiais, Senhor. E que Teu nome seja exaltado, seja glorificado, Senhor. Te peço de forma especial, Senhor, pela vida do Guilherme, que Tu possas, ó Deus, ser com ele, cuidar dele, Senhor. E que em todo o tempo, ó Deus, Guilherme possa ser grato ao Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor sobre a sua vida, meu Deus. Dá a ele o entendimento, a sabedoria, a prudência, Senhor. Sustenta-o, ó Deus, e o protege em toda a sua caminhada, Senhor. Eu Te sou grato, ó Deus, pela vida dele, Pai. Recebe a minha gratidão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, ó Deus, porque hoje celebramos esse dia, ó Deus, dos Teus servos levantados, comissionados pelo Senhor para cuidar do Teu rebanho, Senhor. Tem sido para nós uma honra, Senhor, cuidar das Tuas ovelhas, Pai. É um privilégio para nós. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, prudência, nos dê, ó Deus, e nos capacite a cada dia, Senhor, para melhor Te servir, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo na Tua presença e nos dar uma semana, ó Deus, no centro da Tua vontade, Senhor, para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. O Senhor lhes conceda uma semana frutífera, cheia de bênçãos, de cuidados especiais, e que você possa experimentar o poder e a graça do Senhor durante toda a sua caminhada. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Um abraço, queridos. O mundo vem avançando cada vez mais em suas tecnologias, e a mensagem do Reino de Deus pode ser propagada por meio dela. A IBP vem investindo em novos meios de comunicação para contribuir com a expansão do Evangelho. Há algum tempo, estamos investindo na melhoria de comunicação interna e externa de nossa igreja. Estamos presentes nas nossas mídias sociais e também aprimorando a qualidade audiovisual do sistema de nossa igreja. A IBP é uma igreja para toda a família e é importante estarmos conectados com todas as gerações. Por isso, viemos aqui apresentar um novo projeto de comunicação da Igreja Batista da Pituba. Vem aí, IBP Connect!